Olá, tudo bem? Eu sou o professor Numeral e está começando aqui pelo Centro de Estudos Matemáticos do Instituto Calcular a aula de número 343, cujo tema é racionalização de denominador. Bom, nós sabemos que existem frações que elas podem apresentar nos denominadores números irracionais que estão na forma de raiz. E para que a gente possa trabalhar com essas frações, para que a gente possa operar com essas frações, nós temos que reescrevê-las desde que elas continuem sendo equivalentes. E o denominador ele deve ser racional. Por isso que, quando eu vou transformar o denominador em um número racional, esse processo que a gente vai fazer é chamado de racionalização de denominadores. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho aqui 3 raiz de 5. Eu preciso racionalizar esse denominador porque ele é um número irracional. Raiz de 5 é um número irracional. E o que a gente faz? A gente vai pegar o 3 raiz de 5 e vai multiplicar por um número equivalente a 1. Então, aqui nós teremos um número equivalente a 1, que não vai alterar o valor de 3 sobre raiz de 5. E qual será esse número? Você vai pegar este denominador que aqui está e vai multiplicar tanto o numerador quanto o denominador, porque raiz de 5 dividido por raiz de 5 é igual a 1. Agora nós multiplicamos 3 vezes raiz de 5. O que nós teremos? 3 raiz de 5. E quando nós multiplicarmos raiz de 5 vezes raiz de 5, nós teremos 5 ao quadrado, que vai ser igual, continuando, 3 raiz de 5, e por uma das propriedades da radiciação, quando o expoente for igual ao índice, o resultado será o próprio radicando. Ou, de uma maneira mais simples, cortamos o expoente com o índice. Fica apenas 5. Então, 3 raiz de 5 é a mesma coisa que 3 raiz de 5 sobre 5. 3 sobre raiz de 5 é a mesma coisa que 3 raiz de 5 sobre 5. Vamos fazer aqui mais uma atividade onde nós estamos trabalhando com a racionalização de denominador. Então, o processo que a gente faz para fazer com que esse denominador, que é um número irracional, torne-se um número racional, esse processo é chamado de racionalização de denominadores. Nós temos raiz de 5 sobre raiz de 7. Você sempre vai olhar para o denominador. No denominador, nós temos raiz de 7. Então, a raiz de 5 sobre a raiz de 7, você deverá multiplicar por um número que é equivalente a 1. E que número é esse? Sempre você vai criar uma fração utilizando o denominador da fração inicial, que é a raiz de 7. Porque raiz de 7 dividido por raiz de 7 é equivalente a 1. E 1 é o elemento neutro de uma multiplicação. Quando eu multiplico um número por 1, será ele mesmo. Então, não mudou absolutamente nada. Apenas é uma maneira prática, um processo para que nós possamos racionalizar, deixar o denominador um número racional. Agora eu vou multiplicar. Lembre-se que quando nós multiplicamos raízes, desde que elas tenham o mesmo índice, nós multiplicamos os seus radicandos. Então, 5 vezes 7, 35. 7 vezes 7, que você poderia pôr raiz de 49, nada impede, ou 7 ao quadrado, como você queira. Então, aqui no numerador ficará raiz de 35. E aqui, raiz quadrada de 49 igual a 7. Pronto.
efetuamos o processo da racionalização e raiz de 35 sobre 7 é equivalente à raiz de 5 sobre raiz de 7. Não mudou absolutamente nada. Agora nós vamos fazer mais uma atividade, tentando mostrar para você o que nós estamos fazendo. Olha, preste bem atenção. Nós temos aqui 1 sobre raiz quinta de 3 ao quadrado. Poderia pôr 9, só que aí eu vou representá-lo através de uma potenciação. Bom, preciso racionalizar. Preciso aplicar o processo para que a raiz quinta de 9, que está representada através de uma potenciação, este número irracional, este denominador irracional, torna-se um denominador racional. Bom, vou copiar de novo a fração e devemos multiplicar por uma fração equivalente a 1. Então, eu tenho 3 ao quadrado. Mas por quanto que eu devo multiplicar esta nova raiz? Partindo do pressuposto da multiplicação de potências de mesma base. Partindo do pressuposto da multiplicação de potências de mesma base, onde eu devo manter a base e multiplicar os expoentes. Lembrando que aqui eu vou pôr uma fração equivalente a 1, onde o numerador deverá ser igual ao denominador, mas de forma que eu consiga racionalizar o denominador. A nova fração que você vai criar, ela vai continuar naturalmente com o índice 5. Mas quem será o radicando? O radicando, você faz o seguinte para descobri-lo. Você pega o índice dessa raiz e subtrai desse expoente. 5 menos 2, 3. Então, a nova fração vai ser 3 elevado ao cubo. Se você não está entendendo, já você vai compreender o porquê disso. Então, quando eu estou trabalhando com uma fração, onde no denominador tem um número irracional, que ele está representado através de uma potência, você, para criar esta nova fração equivalente a 1, você pega o índice da raiz, que no caso aqui é 5, e subtrai do expoente do radicando. 5 menos 2, 3. Então, aqui também, naturalmente, para que isso equivalha a 1, eu tenho que colocar o mesmo termo, numerador e denominador. Agora, nós vamos multiplicar. 1 multiplicado por raiz quinta de 3 elevado ao cubo vai ser raiz quinta de 3 elevado ao cubo. Agora, aqui, o que eu vou fazer? Raiz quinta de 3 ao quadrado, multiplicado por raiz quinta de 3 ao cubo, lembre-se, quando eu multiplico raízes, eu vou manter o índice, desde que os índices sejam iguais, e multiplico os radicandos. Eu vou multiplicar 3 ao quadrado, multiplicado por 3 ao cubo. Continuando, mais uma etapa. Raiz quinta de 3 ao cubo. Como eu tenho uma multiplicação aqui no radicando, cujas bases são iguais, eu vou manter a base e somar os expoentes. 2 mais 3, 5. Perceba que agora o expoente ficou igual ao índice. E se o expoente ficou igual ao índice, em razão de uma das propriedades da radiciação, eu posso cancelar o expoente com o índice do radical. Então, eu corto aqui o 5 e corto aqui o 5. Quando o índice for igual ao expoente, o resultado é o radicando. A gente diz corta, né? Cancela. Então, eu fiquei aqui com quanto? 3. Eu racionalizei. Eu saí de uma raiz quinta de 3 ao quadrado e terminei com o 3. Eu saí de um número irracional para um número racional. No numerador não tem problema. No numerador ficou raiz quinta de 3 ao cubo. Isto chama-se o processo pelo qual nós
transformamos o denominador, que está na forma de um número irracional, para um número racional. E esse processo é chamado racionalização de denominadores. Esta é a maneira que você faz, tá bom? Vamos fazer aqui mais uma atividade sobre racionalização de denominadores, aqui na aula de número 343, através do Centro de Estudos Matemáticos. Eu tenho 5, deixa eu posicionar aqui, opa, oh meu Deus, vou posicionar o cursor aqui, fiz bagunça, né? Fiz bagunça. Então, vamos fazer aqui mais uma atividade. Lembre-se que eu não faço edição, né? Do jeito que, igual fosse uma aula, né? O giz cai no chão, o apagador cai no chão, o pincel acaba a tinta, a mesma coisa. Então, nós temos o quê aqui? Olha, 3, que multiplica raiz cúbica de 7. Raiz cúbica de 7 é um número irracional. Preciso racionalizar. Preciso reescrever essa situação de que forma? Equivalente, desde que o denominador seja um número racional. Então, é um processo. Da onde nós estamos saindo para onde nós vamos chegar é um processo chamado de racionalização de denominadores. Vou copiar novamente esta fração, 5 sobre 3, que multiplica raiz cúbica de 7. Por quanto nós vamos multiplicar? Não sendo repetitivo, por uma fração equivalente a 1, que não altera este resultado, mas que racionaliza o denominador. Bom, agora, lembra que eu disse? Você faz o seguinte, você vai multiplicar, desconsidera o 3. O 3 é um número racional, por que eu vou racionalizá-lo? Não tem necessidade, eu tenho que me preocupar apenas com o radical. O índice é 3, olha, o índice é 3 e o expoente que está no radicando é 1. Então, a nova fração será a raiz cúbica de 7 ao quadrado. Por que 7 ao quadrado? Porque eu pego o índice, subtraio do expoente do radicando. Olha, mas o 7 não tem expoente? Tem, é o 1 que não há necessidade de representá-lo. E, naturalmente, como esta nova fração deve ser equivalente a 1, então é óbvio que no denominador eu terei que ter o mesmo radical, raiz cúbica de 7 ao quadrado. Agora eu vou multiplicar. Quando eu multiplico um número inteiro por radical, fica desta forma. É 5, né? Raiz cúbica de 7 ao quadrado. Sobre 3, raiz cúbica de 7, que multiplica raiz cúbica de 7 ao quadrado. Então, quem vai ficar aqui? O 3 multiplicado pela raiz cúbica de 7, multiplicado, porque estou multiplicando radicais desde que eles têm o mesmo índice, multiplico os seus radicandos. O radicando é aquele número que está ali dentro do radical. 7 ao quadrado. De novo, copio. Raiz cúbica de 7 ao quadrado. E aqui nós teremos, resolvendo esta potenciação, que aqui está, essa multiplicação de potências de mesma base, onde nós mantemos a base e fazemos o quê? Somamos os expoentes. Mais um passo. 5 raiz cúbica de 7 ao quadrado. E aqui, índice igual ao expoente. Se você for pensar que eu posso transformar essa situação através de uma potenciação de expoente fracionário, 3 dividido por 3 é 1. E 7 elevado à primeira potência é 7. É uma forma. Mas, de acordo com uma das propriedades da radiciação, eu posso cancelar os
o índice com o expoente, desde que eles sejam iguais. O resultado é o radicando, vai ficar 3 vezes 7. E agora, chegando no resultado que nós queremos, que é equivalente lá à primeira fração do lado esquerdo, nós teremos 5, que multiplica a raiz cúbica de 7 ao quadrado, 3 vezes 7, 21. Esta é a fração equivalente que foi encontrada aplicando o procedimento, o processo da racionalização de denominadores. Então, é isso. Vamos fazer agora mais uma atividade, aplicando esse conceito de racionalização de denominadores. Nós temos 12, esse suspiro acho que é em função dessa ansiedade, dessa pandemia que nós estamos vivendo, né? Não está fácil para ninguém, para ninguém, para ninguém, para ninguém. 12 sobre raiz quarta de 3. Então, novamente, eu tenho que criar aqui uma fração que multiplicará essa, que é equivalente a 1, que vai ser equivalente a 1. Então, eu tenho que olhar para isso. Olha. O que eu vou fazer aqui? O índice é 4, o expoente é 1, o expoente é 1. Eu vou pegar o índice e subtrair o expoente. Vai dar 3. Então, o que nós teremos? O índice não muda, viu? Raiz quarta de 3 elevado ao cubo. Embaixo, mesma coisa, porque ela deve ser equivalente a 1. 3 elevado ao cubo. Agora, nós temos lá em cima 12 que multiplica a raiz quarta de 3 elevado ao cubo. Olha, eu posso pôr ali 3 elevado ao cubo 27? Pode, não vai mudar absolutamente nada. E agora, aqui embaixo, como os índices são iguais, eu posso multiplicar os radicandos. Então, eu tenho raiz quarta de 3, que multiplica o radicando da outra, 3 ao cubo. Continuando, 12, raiz... Deixa eu arrumar o cursor aqui, que a mesa digitalizadora acabou. Raiz quarta de 3 elevado a 3. Aqui eu tenho raiz quarta, 3 multiplica 3 ao cubo, lembrando que aqui é 1, multiplicação de potências de mesma base, vou manter a base e já vou fazer direto, vou somar os expoentes. Vai dar 3 elevado a 4. Continuando, 12, raiz quarta de 3 elevado ao cubo, índice igual expoente, resultado radicando. E agora, se você quisesse deixar assim, você racionalizou. Mas você pode também agora simplificar o 12 com o 3. Se eu dividir tanto o 12 quanto o 3, porque quando eu vou trabalhar com princípios de equivalência, eu preciso multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número ou dividi-lo. Nesse caso, nós vamos dividi-lo. Porque é simplificar, né? Encontrar fração equivalente, eu posso tanto multiplicar quanto dividir. Quando eu quero simplificar, naturalmente, só dividindo. Divido por 3, 1. Divido por 3, 4. Então, a nossa resposta final vai ficar 4, raiz quarta de 3 elevado à terceira potência. Tá? Só que agora tem uma outra situação. Bom, primeiro nós fizemos aqui, olha, vamos relembrar. Nós fizemos raiz de 5. Então, como é raiz quadrada de 5, eu multiplico pela raiz quadrada de 5. Pronto. Quando for raiz, quando o índice é 2, é o radicando vezes o radicando, não muda nada. Quando o índice for diferente de 2, aí sim você precisa analisar para que você possa resolver. Para que você crie outra fração que é equivalente a 1,
Você pega o índice do radical e subtrai do expoente para criar a nova raiz, mantendo o índice, mantendo a base dessa potenciação que está ali no radicando. Olha aqui, quando eu tenho 3 que está fora do radical, eu não vou colocar ele para multiplicar, porque ele já está racionalizado. Só vou trabalhar com os radicais, com os números irracionais. Olha, mas se no denominador eu tiver uma raiz exata, você não precisa racionalizar, resolve a raiz e pronto. Né? Seja ela quadrada, cúbica, quarta, quinta, aí você resolve. E aí eu tenho raiz quarta de 3 elevado a 1, por isso que nós multiplicamos por raiz quarta de 3 elevado a terceira. E agora, uma outra situação que pode aparecer é quando eu tenho no denominador uma soma ou uma diferença, uma adição ou uma subtração. E, naturalmente, uma delas, pelo menos uma delas, precisa ser um número irracional. Pelo menos um dos elementos dessa adição ou dessa subtração lá no denominador precisa ser um número irracional. E aí eu também preciso efetuar a racionalização, tá? E aí a ideia, quando você tem uma adição ou uma subtração, você sempre vai trabalhar com o produto notável, que é o quê? A diferença de 2 quadrados, lembra? Vira o produto da diferença pela soma daqueles mesmos termos que compõem a diferença daqueles quadrados. É o que nós vamos fazer aqui agora. Então, suponhamos que você tenha essa situação, 2 sobre raiz de 2 mais 1. Eu tenho aí uma soma, em que uma das parcelas é um número irracional. Preciso racionalizar. Então, eu vou fazer o quê? Copiá-la novamente. Estou copiando novamente. Raiz de 2 mais 1. Vou multiplicar por uma fração que eu vou criar, que seja equivalente a 1, para não alterar o resultado, mas vou racionalizá-la. Você vai multiplicar, se aqui está somando, você vai multiplicar subtraindo. Olha só, eu vou pôr raiz de 2 menos 1, para trabalhar com produto notável. Raiz de 2 menos 1. Continuando multiplicando lá os numeradores, sabemos que é numerador vezes numerador. Então, eu tenho 2 que multiplica a raiz de 2 menos 1. Depois você pode até aplicar distributivo aí. Sobre, o que nós vamos ter aqui embaixo? Raiz quadrada de 2. Quando eu falo raiz apenas de 2, é que eu estou me referindo à raiz quadrada. Raiz quadrada de 2 mais 1, que multiplica a raiz quadrada de 2 menos 1. Vou fechar parênteses. Igual. Lá em cima eu já vou aplicar distributiva, né? Uma das propriedades da multiplicação. Vou distribuir o fator 2. Eu não vejo aqui o fim da digitalizadora, eu fico tentando escrever e não vai. 2 multiplicado por raiz de 2. 2 raiz de 2. 2 multiplicado por um negativo. 2 negativo. Multiplicação de sinais diferentes. Negativo. Agora, aqui, o que nós temos? O produto da soma pela diferença. E quando eu tenho o produto da soma pela diferença, de que forma que eu posso escrever? Lembra? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, menos o quadrado do segundo. Continuando. Lá em cima eu vou copiar do jeito que está. 2, raiz de 2 menos 2. Agora embaixo. Se eu tenho a raiz de 2 elevado a 2, é como se eu tivesse a raiz de 2 vezes a raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. E a raiz de 4 é 2. Ou você pode simplesmente cancelar o expoente, que é 2, desde que eles sejam iguais, naturalmente, com o radical, que é o índice. Fica só 2. Então, eu fico com 2 menos 1 elevado a qualquer expoente é 1.
Então, nós teremos 2, raiz de 2 menos 2, e 2 menos 1, 1. Claro que quando o denominador é 1, eu não preciso representá-lo. E desta maneira, nós efetuamos a racionalização. Processo que nos permite fazer com que o denominador que apresenta um número irracional torne-se um número racional. E o 1 é um número racional. Vamos fazer agora a nossa última atividade desta nossa aula de número 343, onde nós estamos falando sobre o procedimento que permite fazer com que o denominador que tem um número irracional torne-se um número racional. E esse processo é chamado de racionalização de denominadores. É um processo, né? Eu tenho 3 sobre raiz de 5 menos raiz de 7. Perceba que agora eu tenho uma subtração em que os 2 elementos desta minha subtração são 2 números irracionais. Vou fazer aqui, copiar o mesmo. Agora eu devo multiplicar por alguém. Qual alguém? Que seja equivalente a 1. E se aqui eu tenho uma subtração, eu vou multiplicar utilizando os mesmos elementos, mas através de uma adição, para que eu tenha um produto notável, que é o produto da soma pela diferença. E a partir do momento que eu resolvo, eu terei a diferença de 2 quadrados. Lembre-se que raiz de 5 mais raiz de 7 dividido por raiz de 5 mais raiz de 7 é igual a 1. Então, qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, eu vou multiplicar lá em cima. 3 deixa eu acertar aqui de novo, eu não acerto uma desse cursor aqui. Oh, poxa vida. 3 que multiplica raiz de 5 mais raiz de 7. E aqui embaixo, o que nós temos? Raiz de 5 menos raiz de 7, que multiplica, quando eu tenho 2 parênteses juntos, aí significa uma multiplicação, raiz de 5 mais raiz quadrada de 7. Vou aplicar a distributiva aqui, olha. 3 que multiplica a raiz de 5, 3 raiz quadrada de 5. 3 que multiplica a raiz quadrada de 7, mais 3 raiz quadrada de 7. Agora, produto notável, produto da soma pela diferença. Como que eu desenvolvo isso? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Continuando, copiando, tem que ter paciência, não tem outra coisa. É passo a passo. A matemática precisa ter tranquilidade. Quando a gente for muito ansioso, a gente acaba errando, né? Perceba que lá o expoente é idêntico ao índice, porque é atrás de raiz quadrada, então eu posso cancelar. Ou desenvolver a potenciação que aí se apresenta. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25, e raiz de 25 é 5. Então eu vou ficar com 5 menos quem? Menos 7. E agora, terminando essa situação, eu terei 3 raiz de 5 mais 3 raiz de 7 sobre menos 2. Como a divisão de um número positivo por um negativo e negativo, convém, não que esteja errado desta forma, mas convém se deixar o sinal aqui na frente. Ó. Então, eu terei o quê? 3 raiz de 5 mais 3 raiz de 7 sobre 2. Lembrando que é tudo negativo. Certo? Bom, dessa maneira, nós concluímos aqui a nossa aula de número 343, que foi falado sobre a racionalização de denominadores. Espero que você tenha gostado e a gente se encontra aí nas nossas próximas aulas. Um grande abraço, cuide-se
E nunca se esqueça, estude. Educação faz a diferença, mas estude um pouco a cada dia. Não estude muito poucos os dias, estude pouco, muitos dias. Matemática é um hábito. Um abraço e tchau, tchau.